No último domingo, 5,4 milhões de brasileiros preferiram votar em branco ou anular a escolha pelos próximos deputados estaduais e federais, além de senadores, governadores e presidente da República. Mesmo que sejam os menores números desde 1994, os termos brancos e nulos ainda provocam dúvidas aos eleitores. O voto branco é aquele que você chega lá na urna, ao invés de digitar o número do candidato, você aperta a tecla branca e confirma. Portanto, você optou por votar em branco. O voto nulo é quando você digita um número que não corresponde a um candidato e também confirma. Ou seja, há uma intenção de anular o voto e há uma intenção de votar branco, ou seja, de não escolher nenhum daqueles que estão concorrendo no pleito. Inúmeras notícias falsas permearam as semanas anteriores da votação do primeiro turno, afirmando, por exemplo, que as eleições poderiam ser canceladas por excesso de votos brancos ou nulos, e até mesmo inutilizar os votos dos eleitores que optarem por não escolher nenhum candidato. O presidente da OAB de Patos de Minas, Itamar José Fernandes, desmistifica as fake news. A pessoa que vota branco ou anula o seu voto, ela deixou de contribuir para a contagem daqueles que vão decidir quem são os eleitos ou não. Portanto, votar branco e votar nulo, você está quase fazendo um papel de abstenção, né? A diferença é que a abstenção a pessoa não compareceu para exercer o direito ao voto. E aquele que votou branco ou nulo compareceu. Já o número de abstenções às urnas eleitorais é maior do que o que havia sido registrado em 2018, já que mais de 32 milhões de brasileiros não foram votar no último dia 2 de outubro. Em 2018, mais de 29 milhões de brasileiros não foram votar. Esse cenário pode se dar, talvez, por uma descrença do cidadão no poder do voto, porque se ele confiar bastante que o voto faz diferença, ele ia fazer um esforço maior para ir votar. Ou talvez porque as eleições estavam um pouco acirradas, ele não quis se constranger de participar daquela situação. Então, nós precisamos depois investigar o que levou nesse número maior de abstenção, e eu penso que cabe às instituições, às pessoas que formam opinião, a tentar chamar agora essas pessoas para o segundo turno e que elas exerçam o direito ao voto. A origem do voto no Brasil remonta do período imperial com a Constituição de 1824, mas com o passar dos anos e diferentes regimes, foi normalizada após o ano de 1982. O voto feminino, por exemplo, só foi conquistado em 1934. O voto é um direito, mas ele também é um dever, de modo que aquele que não comparece para votar, ele precisa depois justificar o porquê de não ter comparecido. É claro que a multa às vezes é muito pequena, ele tem um prazo de 60 dias para justificar o voto. Então, vamos deixar a justificativa apenas para aquelas situações de impossibilidade, de fato, de comparecimento. E cabe a nós, formadores de opinião, a imprensa, chamar a atenção do cidadão pela importância dele comparecer e exercer o voto útil, né? E exatamente escolher dentre os candidatos aquele que representa, no seu conceito, na sua visão, o melhor para o país. Portanto, nós fazemos uma campanha do voto consciente.